forma também de Kripa. E Ramakrishna, o Kripa famoso que Ramakrishna conferiu ao seu discípulo questionador, o Vivekananda. Vivekananda recebeu esse nome. Na Índia é comum, né, dar outros nomes, no Ocidente não. Se você quiser trocar de nome, não faça isso, que é feio. Que no Ocidente quem troca de nome é vigarista, que é para a polícia não pegar. Para as pessoas não poderem fazer uma sondagem lá no fórum e descobrir que ele está devendo dinheiro. Então, alguém chegou e diz, meu nome é Upananda. Ele diz, muito muito. Qual é o seu nome verdadeiro? Não, esse é meu nome verdadeiro. Tá, mas qual é o nome da carteira de identidade? Ah, esse não é verdadeiro. Tá bom, mas então me dá o seu nome falso que está na carteira de identidade. Que é para você saber com quem está lidando, né? Como é que é possível você ir falar com uma pessoa e ela dizer que se chama outra coisa? Imagina eu chegar ali para o Dani. Oi, Dani, muito prazer. Como é o seu nome? De Orlando. Está me escondendo alguma coisa. Esse cara está devendo dinheiro, ele deve ter algum processo, deve ter polícia atrás dele. Mas na Índia não. Na Índia é comum porque troca mesmo. Quer dizer, o nome é realmente substituído. Ele não fica usando dois nomes. Um nome para a carteira de identidade, para votar, ir para o banco, e outro nome para brincar de yoga. Lá realmente trocou de nome. Pronto. Vai para o passaporte. E tem um monte de histórias dessas de trocadilho. Aí Vivekananda ganhou esse nome do mestre dele, né, do Ramakrishna, porque o Ramakrishna era um sábio, mas era analfabeto. E o discípulo, o Vivekananda, era um acadêmico, era um cara intelectual, com muita lógica, muita perspicácia, então era um chato. Mas um mestre analfabeto dando aula para um erudito, não dá certo. E aí o Vivekananda tanto enchia a paciência, que um dia os outros discípulos agarraram-no pelos fundilhos e iam jogando lá fora. E o Ramakrishna disse, volta, traz ele de volta aqui para dentro. Mas mestre, esse mal educado, estava aqui desacatando, é um arrogante, não se fala assim com o mestre. Não, deixa ele. Ele aí que no dia que eu precisar, ele que vai me defender. E os outros ficam chateados, né? Puxa vida, nós que estamos aqui concordando com tudo, e ele acha que quem vai defendê-lo é esse mal educado, arrogante. Mas de fato foi o que aconteceu. Mas aí ele deu o nome de Viveka, porque Viveka quer dizer discernimento, no sentido de você saber o que é o bom, o que não é, o que é certo, o que é errado. E o Vivekananda tanto chateou, um dia ele chegou para o Ramakrishna. Ramakrishna tinha muito samadhi à toa, né? Tinha samadhi solto. Esse terrível solto, ele tinha samadhi solto. À toa, toda hora entrava em samadhi. Tanto que o primeiro samadhi dele, ele o teve aos 6 anos de idade olhando as nuvens. Mas não sem fazer yoga, sem nada, ele era predisposto geneticamente. E mais tarde, quando jovem, esse primeiro samadhi foi um sabidya, samadhi menor. E o seu samadhi importante, o seu nirvidya samadhi, ele já era mais velho um pouquinho e viu uma moça e sentiu muita atração por ela e aquilo deu um circuito na cabeça dele e pum, nirvidya samadhi. Eu vi que tem muita gente aqui, estou vendo os balãozinhos na cabeça de rapazes achando que vai ser fácil. E aí, um dia, o Vivekananda estava caminhando com ele pelas alamedas do mosteiro e disse, mestre, cá para nós, essa história de samadhi não existe, né? Isso é esquizofrenia. Dizem as testemunhas oculares que o mestre não respondeu nem A nem B. Deu-lhe um chute, que o cara caiu sentado, e no que ele caiu sentado, ele disse, não é que existe. Já entrou em samadhi. E então, alguns dos que viram a cena, alguns dizem, o mestre finalmente perdeu a paciência, deu-lhe o que ele merecia. Deu-lhe um chute. Outros dizem, o mestre aplicou-lhe o Kripa. Agora ele estava pronto e recebeu o Kripa e entrou em samadhi. Não se sabe quem estava com a razão, mas o fato é que o Kripa, existe o Kripa
por percussão. Quem fez o curso de abertura do Ajna Chakra se lembra dessa explicação. Os chakras são pontos de energia e, recebendo o estímulo da percussão numa intensidade determinada, eles são estimulados. Um pouquinho menos de intensidade não acontece nada, um pouco mais de intensidade destrói o chakra, mata a pessoa. Tanto que os chakras são os mesmos pontos do karatê, os pontos mortais do karatê. E existe uma história sobre o kripa da meditação. O chakra da meditação é esse aqui, é o Ajna Chakra. Então, um discípulo chegou para o mestre e disse: mestre, eu não consigo meditar. E o mestre, deu-lhe um soco na cara e ele meditou. Mas, deu-lhe um soco na cara, é a interpretação profana, né? A interpretação leiga, que a interpretação profunda, a interpretação iniciática seria que ele, na verdade, o discípulo não queria meditar, deu-lhe uma percutida no ponto certo, na intensidade certa, o chakra se ativou, como ele é o órgão da meditação, o carinha começou a meditar. Mas o mestre não podia pelo menos dizer: você quer meditar, então eu vou percutir o seu chakra, se você me permite, se você não se importa. Pelo amor de Deus. Mestre na Índia não tem isso, não tem questionamento, não tem justificativa, não tem A nem B. É ação pura, simples, sintética e, como nós diríamos aqui, curta e grossa. Por isso, nós preferimos, nós estamos no Ocidente, eu não posso sair dando soco na cara de cada um de vocês, até gostaria algumas vezes. Mas como não posso, então a gente usa aqui a percussão de baixa intensidade e repetida. Cada um fazendo em si mesmo. E já produz o estímulo bastante bom. E o kripa a gente usa de outra maneira. Não precisa ser com pancadaria. Geralmente a linha tântrica não usa a percussão, não usa a pancada. Né? A linha tântrica usa o abraço, usa o beijo, usa outro toque qualquer, desde que haja intenção. A intenção, sankalpa, é o que dinamiza a ação. Você faz um asana. Bom, você não, porque você está no Swastika Yoga, o Swastika Yoga não é terapêutico, mas vamos pensar num outro tipo de yoga. Ele vai lá e faz aquele asana, que é um asana que é bom para a asma. Ele faz aquele asana e realmente a asma dele melhora. Mas tem esse outro praticante aqui que não tem asma. O problema dele é um problema de coluna. E ele faz o mesmo asana e melhora da coluna. Esse asana, na verdade, tem atuação nas duas coisas, de mais umas 3 ou 4. Mas o que desencadeou o efeito ali, focado na asma, foi a prática chamada sankalpa. Sankalpa quer dizer focar a sua intenção numa determinada coisa. Quando você foca a intenção, você canaliza para lá, concentra ali as energias. Então, existe uma história de sankalpa, aliás, existe uma história que exemplifica muito bem o que é o sankalpa no sentido do kripa. Quer dizer, se você tem a intenção ou não tem a intenção. Um dia havia um senhor, um jovem, né? 30 e poucos anos, era filho de um carpinteiro, e ele estava andando no meio da multidão, e a multidão toda tocava nele. Messias, Messias. Ele não se importava com aquilo, mas num dado momento ele parou e disse: quem me tocou? Ué, por que aquele? Todos estavam tocando, porque justo naquele toque ele queria saber quem foi. E naquele toque houve um anti-kripa, quer dizer, houve justamente uma intenção de absorver. Alguém botou a mão para tomar. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Foi naquele momento que ele percebeu. Tomaram aqui uma energia que não foi dada. Eu não quis dar. E alguém tomou. Bom, kripa. Existem 3 tipos de kripa. Bom, existem outros, né? Mas os mais comuns são esses. Adi kripa. Adi é com I ou com Y? Com I ou com Y? De quê? Então explica. Explica para essa pessoa que eles não estão sabendo. Para você que acertou, ela não acertou. Se não tiver uma vogal, se tiver com... Todo mundo entendeu? Não. Então agora, André, explica de novo.
para lá. E também mais alguns aqui que fizeram cara de interrogação. Então, acho que se tiver a próxima palavra, a letra, vou colocar com A, por exemplo, aí eu uso isso no mate. Está correto. Vocês dois explicaram corretamente, mas sabe o que acontece? Se você dá uma explicação, você tem que ficar o tempo todo se colocando no lugar do outro. Você tem que falar mais pausado, mais alto, não gaguejar e ir direto no assunto. Exatamente em cima daquilo ali. Deu para pescar o que era? Então, repetindo, exatamente o que eles falaram, não está errado não, está certo. E quando é na última sílaba da palavra. Y, se estiver no meio, porque não tem nenhuma. Mas, por exemplo, eu quero dar uma outra. Samyam. Está no meio. Melhor ainda. Como é que eu escrevo Pratyahara? Tá certo? Por quê? Como é que você sabe que é com Y? Está no meio da palavra. Para que eles vão usar duas letras se existe uma letra e é a letra IA? Ora, é muito mais econômico usar uma letra. Então, se estiver no meio da palavra, é sempre com Y. Se estiver no final, é sempre com I. E qual é a exceção? É quando a próxima palavra começa com vogal, porque na escrita sânscrita ocorre um fenômeno semelhante ao da fala. Quando você fala, você não separa cada palavra que você vai falar. Você fala tudo junto. Então, na escrita sânscrita, inclusive original, na escrita original, as palavras não eram separadas, eram todas juntas. O leitor que se virasse. Aliás, no hebraico também era assim, né? Era tudo junto. Quem lia que tinha que ter a cultura de saber onde terminou e onde começou cada palavra. Então, aqui é com I, porque este começa com K. Se fosse Adi, Ashtanga, Sadhana, já era Y. Bom, então, Adikripa. Adikripa tem o valor mais ou menos de daquela bênção que se usava antigamente. Pensa, pai, pensa, avô, né, que a criança joga, até o adulto, quando ia viajar, ou às vezes até quando saía de casa, quando voltava para casa, pegava na mão do mais velho. Vocês não se lembram disso nem de filme, né? Pegava na mão do pai, dava um beijo na mão e dizia, bença, pai. Meu pai, precisamente da minha avó, com 60 anos, chegava, ela beijava a mão e deu. Tá vendo? E isso é mais ou menos a mesma coisa do Adikripa. Adi quer dizer primário, primeiro, primordial, primitivo, nesse sentido assim de uma coisa que está começando, né? Então, Adikripa é o pequeno Kripa, é o primeiro Kripa, um Kripazinho fundamental. O Adikripa, o mestre pode passar sempre. Quer dizer, não é um Kripa importante, é um Kripa diário, digamos assim. A qualquer momento, o discípulo chega lá e faz o Adikripa. Como é que ele faz? Mais ou menos daquela forma ocidental, quer dizer, aqui no Ocidente pegava-se a mão e beijava-se a mão do avô, do padrinho, e neste caso aqui leva-se a mão à testa. É uma coisa parecida. Bom, esse é o Adikripa. É renovável toda hora, todo dia, é uma coisinha pequena. Depois tem o Mahakripa. Ah, bom, este é o grande Kripa. Mahakripa. Maha quer dizer grande. E esse Kripa é dado em circunstâncias especiais, como por exemplo, você já se formou, já é instrutor de yoga. E apesar disso, não recebeu ainda seu Mahakripa. E aí a gente diz, olha, no curso tal vai haver Mahakripa. E aí você, se ainda não recebeu, corre lá, opa, eu quero. E aí, dependendo da situação, isso é feito com mais solenidade ou menos. Antigamente a gente fazia sem solenidade nenhuma, mas aí nós notamos que as pessoas não valorizavam, elas nem percebiam. Então quer dizer que aquele empurrãozinho que eu recebi, ou aquele beijo que eu recebi, ou aquele cascudo que eu recebi, ou aquele cafuné que eu recebi, aquilo ali foi um Kripa, qualquer coisa sem graça. Tá bom, se a gente precisa do protocolo, então a gente faz uma cerimôniazinha. Geralmente colocando aquela música Pompa e Circunstância, a gente faz a leitura do juramento do Yogin, e depois
aplica-se o Mahakripá com a leitura de um texto que está ali no livro Faça Yoga antes que você precise. Alguém tem o Faça Yoga aí? Se tiver, eu leio o texto. Só para conhecer. Ninguém tem. Então, leia em casa. E depois tem outros tipos. Um deles, esses são os mais conhecidos, né? Tantra Kripa, obviamente, se você for perguntar numa escola brahmacharya quais são os Kripas, ele provavelmente vai se referir aos dois primeiros. Se ele é de escola antitântrica, nem reconhece o valor e nem sabe que existe o Tantra Kripa. O objetivo do Tantra Kripa é estimular a libido do praticante. Então já se compreende por aí que essa coisa está em desuso. E está em desuso, inclusive, na própria Índia, porque desde a Rainha Vitória, que a Índia entrou num processo de moralismo intensíssimo, tanto que a própria Inglaterra já não tem mais aquela moral vitoriana e a Índia continua tendo. Mas, portanto, isso não se usa nem na Índia, nem no Ocidente. Tá? Em absoluto desuso. Primeiro, porque se você vai mexer com a libido, você vai ter que aplicar, se você é professor, vai ter que ser numa aluna. Se você é professora, vai ter que ser num aluno. Pronto, já meteu o dedo numa ferida muito séria da nossa civilização. Ninguém vai entender. Então, isso está completamente eliminado. Inclusive, como eu disse para vocês, na própria Índia, nos últimos 3 séculos. Se você for na Índia, chegar para o professor externo, chega lá, a menina bonitinha, encontra um mestrão e diz: mestre, explique-me, por favor, o Tantra Kripa, que eu estou aqui precisando. Isso não existe mais. Então, são as formas de Kripa. Bom, pelo que vocês viram, a relação mestre-discípulo na tradição hindu, na tradição oriental, é uma coisa extremamente estabelecida, extremamente protocolar, ortodoxa, inflexível, categórica, radical, ao nosso gosto. E aí, nas nossas cabecinhas sempre fica aquela pergunta: mas e a liberdade? Onde é que fica a minha liberdade? E a liberdade, chegou ali um livro com o texto. Para mim, então, já localizou o texto. Então, o texto da transmissão do Mahakripá é este. Através dos séculos há uma força que vem sendo transmitida de mestre a discípulo há mais de 5.000 anos. Essa força é a nossa herança. Por teres demonstrado dedicação, lealdade e disciplina, tornaste a ti próprio digno de receber o Mahakripá. O Kripá te tornará capaz de perpetuar a tradição milenar e, por tua vez, formar outros instrutores de Swastika Yoga, que levarão essa chama sagrada através dos tempos às gerações futuras. Coloca as mãos em Pranam Mudra, cerra os olhos, inspira profundamente. Concentra-te na força que estás recebendo. Que as bênçãos de Shiva e a força acumulativa dos yogis ancestrais recaiam sobre teu ser para proteger-te enquanto fores fiel à nossa linhagem e leal ao teu mestre. Se algum dia deixares de sê-lo, apiedem-se de ti todos os deuses. E aí, encerra. Levanta-se, estás iniciado. Então você vê que é um texto forte que não deixa margem para dúvidas, né? E aí aquela perguntinha: e a minha liberdade? Onde fica a minha liberdade? E a liberdade é colocada da seguinte forma: quem escolhe realmente não é o mestre. Quem escolhe é o discípulo. O direito de escolha é do discípulo, não é do mestre. Não é o mestre que chega e diz assim: fulano, você vai ser meu discípulo. É o contrário. É o discípulo que olha naquela profusão de mestres, aquela oferta enorme que tem, e diz: aquele ali, eu quero aquele. E vai lá e diz: eu quero ser seu discípulo. Então, já a liberdade de escolha começou ali. O direito dele, a liberdade começou ali. Ele escolheu aquele cara.
Mas depois, no convívio, é como casamento, né? No convívio você diz, me enganei. Onde é que fica a liberdade? Novamente, você tem a liberdade de dizer, ó, mestre, sinto muito, mas não leva mal, mas o nosso santo não casou, viu? E vai embora. Então a liberdade é interpretada dessa forma. Você tem a liberdade de chegar, de escolher quem, e tem a liberdade de ir embora. Ah, essas exigências que esse cara está fazendo são absolutamente inadmissíveis, agridem os meus princípios, e eu não quero isso. Pronto, é a minha liberdade, levanta e vai embora. Mas ele tem a liberdade de escolher outro? Tem, depois escolhe outro. Inclusive, geralmente, isso vai acontecer noutra linha, porque todos os mestres daquela linha, daquela linhagem, terão mais ou menos o mesmo comportamento. Mais ou menos, porque cada um de nós é uma individualidade. Uns são mais carinhosos, outros são menos, uns são mais exigentes, outros são mais condescendentes. Mas, de uma forma geral, todos os que forem de uma determinada corrente vão ter mais ou menos o mesmo procedimento. Então, se ele troca este mestre por outro mestre da mesma escola, não vai dar certo na mesma, dificilmente vai dar. Então, o ideal é que ele repense o seguinte: será que a linha que eu escolhi é que está certa para mim? Eu escolhi um mestre de linha Samkhya Tantra. Mas será que eu deveria ter escolhido essa? Eu talvez tenha que escolher Samkhya Vedanta. Talvez tenha que escolher Samkhya Brahmacharya, que é o yoga clássico. Samkhya Vedanta não dá. Samkhya Brahmacharya. Aí ele vai para outra escola, vai para outra corrente e vê se aquilo dá mais certo. Às vezes você pensa que o questionamento pode surgir por excesso de disciplina, mas não é. Geralmente ele ocorre por excesso de liberdade. As escolas que são de linhagem tântrica, portanto, Dakshinachara Tantra, o Vamachara Tantra, todos os tantras, todas as escolas tântricas de todos os períodos, é onde as pessoas mais facilmente se sentem agredidas na sua liberdade. Elas têm liberdade muito grande, muita liberdade. E elas aí, é nessas escolas que elas questionam a falta de liberdade. Nas escolas brahmachárias, e logo de cara já vão dizendo, olha, você aqui não manda nada, você não escolhe coisa nenhuma, você não tem liberdade nenhuma, está entendendo? E cala a boca, nem responda ao que eu perguntei. O cara nessas escolas, ele não questiona a falta de liberdade. Isso é um fenômeno muito interessante que está descrito na teoria da síndrome da felicidade. Onde foi que houve o questionamento quanto à liberdade, à falta da liberdade da mulher? Em que país foi? Logo onde ela tinha mais liberdade. Onde era ela que mandava no marido. E talvez no sul da Itália, talvez na Espanha, talvez nos países islâmicos, alguém reclamou alguma coisa? Nem pensar em reclamar. Então, é uma questão mesmo assim, você tendo um pouco de liberdade, você começa a exigir absoluta liberdade, ou seja, aí desorganiza, né? Porque quando você diz, não, eu quero total liberdade, mas isso não existe, porque a liberdade de um termina onde começa o direito do outro. Então, a linha tântrica, justamente por ser tão libertária e tão desrepressora, é uma das correntes onde existe mais normatização, onde existem mais cuidados éticos e mais cuidados com boas maneiras. Você vai numa escola brahmacharya e não tem tanta preocupação com isso. O cara não pode nada mesmo, não precisa se preocupar com normas. Então, sobre a liberdade é bem isso, né? Cada um tem a liberdade e não querer ficar, não aceitar aquele mestre e seguir seu caminho. Mas enquanto ele ficar ali, aí o questionamento é impensável. Depois, qual é a outra coisa interessante para se colocar aqui? Me empresta outra vez aí o programa da aula de hoje. Deixa eu ver o que está faltando. Tem um tema aqui chamado discípulos e indiscípulos, que é uma coisa interessante, porque a gente só costuma usar e só conhece o termo discípulo. Esse cara é meu discípulo, esse não é. Eu sou discípulo do fulano.
eu não sou discípulo de fulano. Mas ninguém usa o termo indiscípulo, porque justamente ele é uma agulhazinha que vai direto no nervo exposto. É que indiscípulo é aquela pessoa que pratica a indisciplina. Então, existem os discípulos e existem os indiscípulos. E o outro? Bom, o outro não é nada, ele não é discípulo, então ele não pode ser indiscípulo. A gente passou por ali, e você é discípulo do Sérgio Santos, do mestre Sérgio Santos? Não. Você não fazia yoga lá na escola dele? Sim, mas fazia como aluno, sou aluno, não sou discípulo, é outra coisa. Estou pagando uma mensalidade fazendo aula. Não quer dizer que eu seja discípulo dele. Aí passam-se uns anos e ele diz assim, isso é bom mesmo. Agora eu sou discípulo, o mestre me aceita. Aí o Sérgio olha para a cara dele e tal. Tá bom. Então agora aceitou. É discípulo mesmo, é discípulo aceito. Aí, uma vez que ele seja discípulo, se ele cometer uma indisciplina, ele cai na categoria de indiscípulo. É aquele cara que ninguém obrigou ele, ninguém cobrou isso dele. Por que ele se diz discípulo? E depois faz tudo ao contrário do que o mestre dele preconiza. Então ele é um indiscípulo. A bibliografia para isso, deixa eu ver se tem aqui. Nessa aula não está indicado o livro Mitos e Verdades, mas recorra ao Mitos e Verdades lá no final, no capítulo que tem letrinhas miúdas, porque ele é dirigido só aos instrutores de yoga, tem ali os vários tipos de discípulos. E é capaz de você se encontrar ali em algum daqueles tipos. Alguns são muito divertidos. Tipos de discípulos, lá no final. Já vimos tudo mesmo. Então agora vamos ver as perguntas. Porque nas perguntas sempre tem uma pergunta que não está na matéria que foi dada. Então, deixa eu me despedir do pessoal em casa. Sácia.